seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho, senão o seu pior monstro vai te pegar de noite. Olá, sou o Marcos. Eu quero falar com você sobre o bullying. Quando você ouve a palavra bullying, a primeira coisa que imagina são colegas de escola cruéis que tornam sua vida impossível. Não é o meu caso. Eu estava bem com os meus colegas de classe. Eu fui vítima de intimidação da minha professora. Você pode imaginar? Uma professora. Eu passei por muitos momentos desagradáveis e gostaria de compartilhar com você como consegui resolver esse problema. Eu estava no último ano do ensino médio e costumava tirar apenas a nota necessária para passar em matemática, mesmo tentando melhorar isso durante todos os meus anos de escola. Porém, eu gostava da matéria e estava sempre ansioso para saber mais. Por isso eu costumava fazer muitas perguntas durante as lições. No ano passado, chegou uma nova professora, a Roberta, que era conhecida como gênio local de matemática. Ela também era famosa por ser uma mulher sem coração e chata. Mas achei que não precisava me preocupar. Certo. De qualquer forma, eu comecei as aulas na esperança de que pudesse melhorar as minhas notas de matemática, já que ela sabia tanto. Nas 2 primeiras aulas, tudo correu bem. Fiquei muito entusiasmado, fazendo muitas perguntas. Talvez um tanto idiotas, mas, no meu entendimento, qualquer professor ficaria feliz em ajudar um aluno tão interessado. Claro, não demorou muito para ela chegar a frases como: "E aí vem o garoto lento de novo. Surpresa, surpresa, você não entendeu de novo. Nós temos que ir mais devagar por você hoje." Na frente de todos. E todos riram. Obrigado pelo apoio, pessoal. Por alguma razão, virei um autêntico estorvo para ela. A cada aula recebia novos insultos criativos da professora Roberta. Eu não era o melhor, mas também não era o pior. Então, nunca entendi tanto desprezo vindo dela. Você pode dizer que eu poderia apenas respirar fundo e manter a calma por 2 semestres. O problema é que, com as malditas aulas de matemática vários dias por semana, ficava cada vez mais difícil ir para a escola todos os dias. Então, eu quis resolver o problema sozinho, tentando agir de forma muito amigável e calma com ela. O tiro saiu pela culatra e ela ficou ainda mais feroz. Tudo bem, hora para entrar em ação com o plano B. Eu decidi confrontá-la diretamente perguntando: "Professora Roberta, você poderia parar de me ofender na frente de toda a turma?" Tudo que eu consegui em resposta foi: "Não sei do que você está falando. E a propósito, eu não esperaria uma nota média no final do ano se fosse você." Isso exigiu medidas extremas. Eu fui até o diretor com o meu problema e ele enviou alguém para conferir as atitudes dela durante a aula. Ela agiu de maneira normal e respeitosa por um dia. E depois voltou a intimidar-me com o dobro do entusiasmo. Isso foi o suficiente. Fui a uma loja de eletrônicos, comprei um gravador e gravei secretamente todos os insultos que ela me fez pelo resto do ano letivo. Um dia fiz uma pergunta durante a aula. Sua resposta até agora parece retumbar em meu cérebro. Eu ensino há mais de 10 anos e essa foi a pergunta mais idiota que eu já ouvi de alguém. Ela continuou a aula sem responder. Levantei-me calmamente, peguei minhas coisas e fui embora. Fui para casa e compilei todas as minhas fitas terríveis em uma obra-prima gloriosa. No dia seguinte, fui até o diretor e ouvimos alguns insultos, até que ele me mandou parar. Ele queria mais testemunhas presentes, assim como a professora Roberta. Então, reuni os diretores do conselho, o policial local das escolas, o vice-diretor e a própria professora Roberta. O que se seguiu foram alguns dos melhores minutos da minha vida. Eu assisti como os administradores passaram de cansados por causa de uma reunião anterior inútil para furiosos e sem palavras, com alguns deles até boquiabertos durante a apresentação da fita. Eu também vi a professora Roberta passar de confiante e metida a sem jeito ao perceber o quanto ela tinha se ferrado. Ela estava sendo humilhada publicamente diante das pessoas mais importantes do distrito. A fita terminou, os administradores se olharam espantados e me pediram para que eu saísse da sala. A última vez que eu vi a professora Roberta foi toda estranha saindo da diretoria. Olhei para trás e fizemos contato visual enquanto eu dava um grande sorriso maligno. Depois disso, a professora Roberta não apareceu mais em lugar algum. A notícia se espalhou rapidamente por toda a escola. Eu fui visto como um santo por todos. Ouvi dizer que não só ela foi demitida, mas também que nenhuma escola na região a contrataria.
Fiquei satisfeito, e não só por mim mesmo. Olá, meu nome é Valerie e sempre sonhei em ter um irmão ou irmã. E meu desejo se tornou realidade, mas não da maneira que eu queria ou esperava. Minha família sempre foi feliz. Minha linda mãe, que sempre estava ocupada com algum novo passatempo ou interesse. Meu pai calmo e até um pouco chato. E eu? Mas logo tudo mudou. E eu aprendi que meu pai não era tão entediante. Um dia recebi uma mensagem de um cara, o nome dele era Jason, dizendo: "Acho que sou seu irmão." O quê? Meu irmão? Eu respondi: "Não, eu acho que você está enganado." E assunto encerrado. Por enquanto. Logo eu notei meus pais conversando um com o outro de uma maneira muito preocupada. E minha mãe estava muito zangada com meu pai. Então meus pais me disseram o que estava acontecendo. Mamãe começou: "Querida, papai quer contar uma coisa pra você." E papai continuou: "Valerie, quando eu era jovem, tive uma namorada antes da sua mãe. E acontece que ela engravidou e teve um filho. E eu sou o pai dele. Eu não sabia nada sobre isso até ele me mandar uma mensagem." Eu fiquei chocada. Esse garoto, o Jason, era mesmo meu irmão mais velho? Era muito perceptível o quão duro estava sendo para meus pais a chegada dessa notícia. Acontece que a mãe do Jason, a ex-namorada do meu pai, nunca quis incomodá-lo, especialmente quando ela descobriu que ele tinha começado a namorar a mamãe. Mas agora ela estava com problemas de saúde e não podia trabalhar, e eles precisavam desesperadamente de ajuda. Meu pai foi se encontrar com Jason depois de alguns dias, e foi muito estranho para todos nós, especialmente para minha mãe. Surpreendentemente, depois meu pai retornou com o Jason. Sua mãe estava no hospital e ele precisava de um lugar para ficar. Meu pai estava um pouco perdido e não sabia o que fazer com o Jason e se ele precisava agir como seu pai. Minha mãe, bem, eu acho que ela estava com um pouco de ciúmes, mesmo que ela tenha tentado o máximo para ser gentil. E eu não sabia o que pensar. O Jason era um cara estranho. Ele era um pouco rude e tinha maus modos, não prestava atenção na minha mãe, estava um pouco zangado com meu pai, embora ele entendesse que não era culpa do meu pai. E ele claramente não gostava de mim. E eu também não gostava dele. Nas primeiras noites, ele teve que ficar no meu quarto. E ele estava olhando para as minhas coisas e disse: "Eu nunca tive tanta coisa assim." Eu não sabia o que dizer. Eu me senti culpada e irritada e era confuso. Ele estava tocando em tudo e eu disse: "Ei, você pode não tocar nas minhas coisas?" E ele olhou para mim e disse: "Por quê? Você acha que eu vou roubá-las?" Eu não sei, era estranho. Felizmente, ele se mudou para outro quarto depois de alguns dias. Meu pai lhe pedia para lavar os pratos depois de comer, ou para ajudá-lo de alguma outra forma, mas ele não escutava, o que incomodava a todos, especialmente a minha mãe, porque meu pai estava usando uma grande quantia do seu dinheiro para ajudar o Jason e a mãe dele. Ok, vou ser direta. Todos nós odiávamos o Jason. Sim, sentíamos muito por ele, mas estávamos também incomodados. Basicamente, a vida da nossa família foi bastante caótica durante esse período. Um dia, eu acendei um vaso que minha mãe tinha feito. Normalmente minha mãe era calma, mas como ela estava tão nervosa e cansada ultimamente, ela ficou furiosa comigo. Então Jason veio e disse: "Não foi a Valerie, fui eu." Minha mãe olhou para o Jason com raiva, mas não disse nada. Mais tarde, perguntei a ele por que ele disse isso, e depois de pensar por um tempo, ele respondeu: "Você é minha irmã." Eu não pude acreditar. Sim, ele era estranho e rude, mas ele me defendeu por algum motivo. Eu disse obrigada e foi isso. Os dias que se seguiram foram piores. Meus pais tentavam esconder isso, mas eles estavam claramente discutindo sobre o Jason todos os dias. Certa noite, quando meus pais dormiram, ouvi um barulho. Eu fui conferir e era o Jason colocando seus sapatos. "Onde você está indo?" eu perguntei. Ele olhou para mim e respondeu: "Eu não pertenço a este lugar." Eu olhei para o rosto dele enquanto ele estava colocando o casaco e vi quem ele era realmente. Não era um cara mal educado e malvado, mas alguém cuja vida se tornara horrível. Sua mãe estava doente, seu pai era, bem, meu pai. De todos nós, ele era quem estava mais nervoso e cansado. Então eu tranquei a porta e disse: "Não, não vá embora." E ele perguntou por quê. Eu respondi: "Você é meu irmão." E então conversamos por horas. Ele estava falando muito.
Antes disso era sempre apenas uma ou duas frases, mas agora ele estava revelando tudo o que havia passado. Depois desta noite, ele começou a agir muito melhor. Passou a ajudar com os pratos e ser respeitoso com minha mãe e meu pai. Depois de um mês ou dois, sua mãe melhorou e ele voltou para casa. Ainda me lembro dele saindo. Ele queria apertar a mão do meu pai, mas meu pai o abraçou. Jason então se virou para mim e me abraçou também. Minha mãe estava um pouco distante porque sentia que não fazia parte disso. De repente, a família dela se tornou de outra pessoa. Mas Jason veio para minha mãe e a abraçou também e disse obrigado. É desnecessário dizer que todos nós ficamos um tanto emocionados. Um ano se passou desde então. Sua mãe está melhor e Jason nos visita pelo menos uma vez por mês. Ele até trouxe a mãe dele uma vez e foi um pouco estranho, especialmente para minha mãe, mas ela entendeu. Jason, eu te amo. Você é um bom irmão. E estou feliz que você tenha nos encontrado.